Olá pessoal, aqui é o Matheus Cabot e hoje eu venho com um vídeo sem edição, gravado com a webcam do computador, porque eu estou muito empolgado, animado, com pressa de falar sobre The Craft Legacy ou Jovens Bruxas Nova Irmandade, que é uma continuação que a gente achou que era um remake do clássico Jovens Bruxas de 1996. Essa nova versão ela foi lançada hoje nos Estados Unidos, chega no dia 5 de novembro aqui no Brasil nos cinemas. Ela foi escrita e também dirigida por Zoe Lister-Jones. Eu assisti o filme hoje, por isso eu tô com anotações, eu fui assistindo e anotando para comentar com vocês nesse vídeo que eu já adianto que vai ter spoiler. Eu assisti Jovens Bruxas pela primeira vez quando eu tinha cerca de 10 anos. Na época eu lembro que eu não quis devolver o DVD, isso gerou uma multa para o meu pai de R$ 35, que para mim parecia o maior dinheiro do mundo. E desde então esse filme me acompanhou, tanto numa descoberta mágica, como de, enfim, prazer, identificação. Chegou inclusive a ser tema do meu TCC na pós-graduação, e eu já fiz um vídeo sobre Jovens Bruxas aqui no canal. Você pode assistir, tá aqui na nossa playlist, onde eu falo detalhadamente o que eu penso sobre Jovens Bruxas. Desde que eu assisti, eu que sou entusiasta de cinema, eu sempre me perguntei como que eu poderia refazer esse filme, melhorar, porque Jovens Bruxas ele foi sim um filme muito importante, né? Mas ele teve falhas quando a gente vai pensar sobre, de fato, um referencial sobre bruxaria ou sobre paganismo. Eu acho que o filme podia, na época, ter abordado mais a questão do sagrado feminino, que teria sido muito interessante. Mas como eu falo nesse vídeo anterior sobre Jovens Bruxas, para mim o ponto principal é que esse filme ele contribuiu para uma nova construção do imaginário da bruxa. Se até os anos 80 a bruxa pra gente no cinema era somente velha, com uma verruga, uma maçã envenenada, a partir dos anos 90, não só com Jovens Bruxas, mas também com outras séries e filmes, né? Tivemos Charmed, tivemos Practical Magic, da Magia e Sedução, depois a gente vai ter o Brilhante, Brumas de Avalon, enfim. É uma leva de filmes que vem mostrar pra gente que as bruxas, elas podem ser mulheres normais, mulheres comuns. E Jovens Bruxas diz que mais do que mulheres comuns, são e podem ser adolescentes comuns com problemas comuns da adolescência. Né? O filme ele tem falhas, mas ele é um filme de ficção e ele, para mim, contribui muito nessa nova roupagem de quem são as bruxas. Né? Ele traz ali 4 personagens principais muito bem estabelecidas, apesar de que poderia ser ainda mais aprofundadas, né? Que são a Nancy, a antagonista, mas que na verdade é uma garota que vive com uma mãe alcoólatra, um padrasto abusivo. Temos também a Rochelle, que sofre racismo na escola. Temos a Bonnie com uma autoestima muito baixa, porque o corpo dela é coberto de cicatrizes. E temos a principal, a Sarah, que tem ali uma condição financeira aparentemente tranquila, mas que já havia tentado o suicídio algumas vezes, que ainda lidava com a morte da mãe. E aí, a partir desse contexto, a gente se identifica com essas garotas, você que é adolescente, você que é menina, e a gente começa pela primeira vez ter afeto pela bruxa. E mais, né? Esse filme vai mostrar que essas meninas vão buscar na bruxaria um refúgio, um espaço seguro e uma forma para lidar com essas dores. E isso é inegável. O filme ele traz de cara um contexto, ele mostra quem são essas meninas e depois como cada uma dessas vai lidar com essas questões a partir da bruxaria. Quando a gente vem para a nova versão do filme, eu sempre me perguntei se um novo filme de Jovens Bruxas talvez consertaria os erros do original ou o que faltou, para que lado um novo filme iria. Porque Jovens Bruxas, apesar de ter esse contexto bem legal, ele ainda tem ali bastante fantasia, né? Enfim, quando a gente chega em The Craft Legacy, em Jovens Bruxas Nova Irmandade, eu diria de forma bem pontual que ele erra onde Jovens Bruxas errou e ele erra onde Jovens Bruxas acertou. E por que eu digo isso? Né? Vamos primeiro entender o filme. Ele tem uma estrutura muito parecida com a original. Ele vai contar a história da Lily, que é uma garota adolescente, que chega numa cidade que ele não necessariamente diz qual cidade é. Ele chega com a sua mãe, e aí ela vai morar com um novo padrasto que tem 3 filhos. Aí a gente tem uma primeira diferença do original, porque no original a Sarah chega, né, em Los Angeles, vinda de São Francisco, com o pai, nesse caso, para morar com uma nova madrasta.
Então é uma pequena diferenciação, mas como não é um remake, beleza. Um ponto positivo, que eu já vou dizer, o filme tem pontos positivos. Primeiro, pra mim, nesse caso, é que o filme novo tem muita referência do filme original, principalmente no primeiro arco. O The Craft Legacy, ele tem dois momentos do filme muito bem separados. Né? Nesse primeiro momento, ali os 48, 50 minutos iniciais, ele bebe muita referência de Jovens Bruxas. Isso é muito legal, em elementos de cena, em angulações de câmera, de fato cenas muito similares, muito parecidas, apesar de não idênticas, que você que assistiu o original, ou que de fato gosta do filme, você bate o olho e sabe que aquilo é de Jovens Bruxas. No trailer a gente já vê a cena da levitação, o livro que é exatamente o mesmo. A gente vai ter, né, a famosa frase, nós somos as estranhas, né, we are the Weirdos Misters. Esse filme traz também essa frase, então é muito legal você, quando é fã, assistir. Porque logo de cara, por exemplo, quando ela chega nessa casa nova, lá no filme original ela se assusta com uma cobra, e o pai dela vai lá e mata, né? Nesse filme ela também se assusta com uma cobra, apesar de acontecer de forma diferente, afinal é uma releitura aí 20 anos depois, praticamente, né? Enfim, então o primeiro ponto que eu vou destacar como positivo, antes de falar mais detalhadamente sobre o filme, é que ele bebe sim em muitas referências de The Craft, então só por isso já vale a pena assistir. E ele tem uma estrutura muito similar com The Craft, principalmente nesse primeiro arco, mas a partir daí ele dá uma desandada. E aqui eu fiz uma lista de pontos positivos e negativos conforme eu fui assistindo. O primeiro ponto que eu já vou destacar como positivo, de fato, é essa referência no filme original. O novo filme ele é tão bebido na fonte de Jovens Bruxas, e principalmente daquelas coisas que a gente gosta de Jovens Bruxas, das cenas que ficaram na nossa memória, que até a abertura Jovens Bruxas, ele tem um momento antes de aparecer o nome do filme, que salta na tela várias imagens, né, símbolos, enfim, e depois vem o nome, The Craft, bem amarelo, trashzão no meio das nuvens, e esse novo filme tem a mesma abertura, então é legal você identificar essas referências, que eu não vou dizer que é cópia, que é nada disso, eu vejo como uma grande homenagem. Então sim, super ponto positivo, além de ser escrito por uma mulher, isso é bem legal também. Agora, os pontos negativos, eu vou começar com eles, porque eu vou ser bem sincero, e eles são a maioria. O primeiro ponto negativo que eu destaquei aqui é de que o filme ele não se aprofunda nas personagens. E isso é o que deixa Jovens Bruxas, para mim, mais encantador. Você se conecta com aquelas mulheres. E aí, pouco importa se elas são bruxas ou não. Eu digo isso pensando naquela pessoa que não gosta de bruxaria, que acha que bruxaria é isso ou aquilo. Enfim, apesar de ser um filme infantil, infanto-juvenil, qualquer um que assistir vai se identificar com aquelas dores e vai compreender como que a bruxaria, para aquelas garotas, faz ainda mais sentido. E esse filme não tem isso. Então, o que mais me encantou no original, esse filme nem se aproxima de trazer. Por exemplo, eu assisti o filme inteiro, eu não sei de onde a Lily veio, eu não sei para qual cidade ela chegou, eu não sei a história da mãe dela, não sei quem é o padrasto dela, como se conheceram, como chegaram ali, nada. Jovens Bruxas, ainda que de forma rasa, fala sobre a transferência do pai, fala um pouco sobre o passado da mãe, ainda assim tenta ali dar uma contextualizada bem fraca com relação aos familiares e tal. Esse nem se propõe a isso. Tanto que as outras 3 meninas, elas não têm arco nenhum. Não mostram onde elas moram, não falam se elas têm pai ou não falam qual é o contexto dessas meninas, não falam seus traumas, salvo em uma ceninha bem na divisão entre os 2 arcos do filme. Você não sabe nada sobre elas. Tanto que eu terminei o filme sem lembrar se citou ou não o nome delas. Eu tive que ficar caçando nas páginas da internet para ver o elenco, ver a cara da atriz para ver se de fato era aquela personagem. Né? As meninas são, além da Lily, temos a Tebby, a Frank, a Lourdes. E isso me deixou bem surpreso, porque eu comecei a assistir e quando chegou em 48 minutos, eu assisti o filme dividido. Primeiro eu assisti 50 minutos, fui fazer outras coisas e assisti a outra metade. Quando chegou em 50 minutos, falei, gente, não vai falar sobre essas meninas? E de fato ele não fala. Você não consegue se conectar com essas personagens. Elas não têm história, essa é a grande verdade. Isso é muito estranho. Você pensa, como que um filme preenche 50 minutos sem história? E de fato ele preenche 50 minutos com cenas e não tem um roteiro nesse primeiro arco. E olha que o primeiro arco, eu já vou antecipar, é o melhor. Porque no segundo momento do filme, ali nos 45 minutos finais, a outra metade,
Ele tenta trazer história e aí a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então o primeiro ponto é que ele de fato não tem história. Você não sabe quem são essas pessoas. Até mesmo as pessoas que praticam bullying com a Lily, ela chega na escola, ela tem um corrimento muito forte na sala e um garoto começa a zoar ela vai pro banheiro, chora e as jovens bruxas, né, as outras 3 meninas já encontram ela. Ponto. Outro fator importante, as outras 3 meninas tanto não têm história que elas não sofrem, aparentemente não sofrem bullying, as pessoas da escola não sabem se elas são bruxas ou não. Lá no filme original, e claro, eu estou fazendo muito uma comparação e um olhar de fã do original, sem dúvida alguma. Lá no primeiro filme, cria-se uma aura. É uma escola católica e tem 3 meninas estranhas, uma queimada, a outra de cara fechada, enfim, super gótica. Todo mundo acha que elas são bruxas, dizem que elas fazem coisas estranhas, tem toda uma aura. E esse não tem nada, elas só são 3 garotas da escola e beleza, assim. Você não sabe o que as pessoas pensam delas. Aquela clássica cena delas caminhando no pátio e as pessoas olhando. Você não consegue nem ver pela relação com os outros o que é que eles pensam delas. Então esse é um ponto muito negativo. O segundo ponto negativo é que primeiro ele já pecou na questão social que Jovens Bruxas acerta ao meu ponto de vista. O outro pilar de Jovens Bruxas é a questão mágica. E aqui ele erra de novo. Por quê? Se Jovens Bruxas já é fantasioso, apesar de que Jovens Bruxas vai ali dizer que tem um deus, que é o todo, que é a natureza, fala sobre os elementos, enfim. Tem a Lírio que vai trazer, né, assuntos importantes sobre bruxaria, a lei do retorno. Ainda tem ali uma tentativa de trazer conhecimento. Esse filme não tem, e eu já vou dizer uma coisa. O trailer, ele traz 2 cenas que a gente ama, que é a cena da levitação, inclusive elas falando esse feitiço, e as cenas que elas vão pro bosque e falam pro motorista We are the Weirdo Misters. Perdão. No trailer, essas cenas existem. No filme, elas não existem. Essa frase acontece em outro contexto, mas eu achei muito estranho. Porque elas não acontecem no filme. A cena da levitação até passa muito rapidinho, mas eu até me perguntei, de forma bem sincera, se o torrent que eu baixei era uma outra versão, porque essas cenas não estavam lá. Outro ponto, no trailer, e eu já disse que esse filme ia ter spoiler, esse vídeo ia ter spoiler, no trailer tem uma cena que é muito emblemática, que é da Lily abrindo o The Craft, né, o livro de bruxaria, e sai dali do meio do livro uma foto da Nancy. Essa cena não existe no filme. E eu falei, como assim? Essa cena não está no filme. Óbvio que o filme tem cortes, deve depois lançar uma versão estendida, mas é muito estranho levar cenas que impactam, e de fato isso foi estratégia de marketing pro trailer, e não levar pro filme. Quem for no cinema talvez assistir vai sentir falta dessas cenas como eu senti também. Então, primeiro elas pecam nas personagens e aí agora elas pecam na magia. Por que eu digo isso? De cara, quando as jovens bruxas elas se encontram com a Nancy e tal, e elas começam a conversar, elas suspeitam. Perdão, falei Nancy, mas é a Lily. Elas suspeitam que a Lily seja bruxa, porque a Lily tem um colar com um símbolo específico. E aí a Lily diz que ganhou aquele colar da mãe. E elas ficam empolgadas. Ela é bruxa também, etc. E começa a falar sobre bruxaria com ela. De que... enfim, umas frases muito assim... estranhas de bruxaria. Nós podemos... mudar o nosso corpo, temos estágios 1, no estágio 2, no estágio 3 você faz isso, no estágio 4 você muda de forma, e a gente nunca alcançou, a gente só fica no estágio 1, e aí a Lily fica estranha, o que é isso, e etc. Enfim, e aí elas convencem, você precisa passar uma tarde com a gente. E aí, lá no filme original, ele vai mostrar, né, em várias cenas sequenciais, elas estudando, elas praticando, a gente vai ter a cena de meditação no bosque, a gente vai ter cena de uma na casa das outras, elas lendo o livro, indo na loja da Lírio, aprendendo e tal, invocando os espíritos lá na praia. Esse filme não tem cena nenhuma. Todas as cenas de magia que acontecem no filme, salvo uma cena do final, elas acontecem quase que num time-lapse. Assim que elas se conhecem, elas convidam, tem uma cena muito específica, logo depois desse primeiro dia da escola, ela já encontra a Lily, e ela pede, você aceita ser a nossa quarta? Como elas falseiam um pedido de casamento. A Lily aceita e aí depois vem uma sequência de cenas, que é a mesma técnica dos Jovens Bruxas, né? Elas aqui, aí passa elas levitando, elas mergulhando na banheira. O trailer também traz uma cena que ela pergunta, o que é isso? E as meninas falam, nós vamos celebrar você
Essa fala eu não encontrei no filme. Enfim, e aí todas essas cenas que a gente gosta do Jovens Bruxos Jornal passa assim muito rapidamente e não mostra mais de bruxaria. Mas além de passar tudo isso, e que eu anotei aqui como ponto negativo, é porque elas banalizam o porquê que elas querem fazer magia. Porque se o filme já não trouxe questões sociais do contexto dessas meninas, por que elas vão atrás da magia? Né? O que elas buscam nesses livros? A gente termina o filme sem saber, o filme não diz, não tem um porquê. E o porquê que, entre aspas, o filme traz é muito banal, como, por exemplo, logo, a primeira magia que elas vão fazer na floresta é uma meditação que consiste em ficar de mãos dadas, dizendo água, fogo, terra e ar, água, fogo, terra e ar. E aí o tempo paralisa e pronto, elas paralisaram o tempo, ficam super encantadas, assustadas. E aí elas vão fazer isso em outras situações. Tem uma cena muito banal que elas estão no pátio da escola, no meio do pátio, elas fazem um círculo começando a dizer o nome dos 4 elementos, e o pátio todo paralisa. E aí elas vão nas pessoas que estão paralisadas, caçoar das pessoas, tirar selfie, e pular, e rir, e brincar. E aí vocês perguntam, nossa, elas estão fazendo magia para isso? Para tirar selfie? Depois tem um outro momento em que elas vão também na casa do garoto que bulinou a Lily, lá na primeira cena, elas vão lá e vão fazer um feitiço. Isso é bem parecido com o primeiro filme, porque lá no original tem um garoto que faz bullying com a Sarah. Lá na época é uma questão de sexo e ele compartilha uma mentira na escola, então é um contexto bem legal que o filme traz, né? Nesse filme não tem, ele simplesmente caçoa da questão menstrual na primeira aula, e elas decidem ir na casa dele escondidos fazer um feitiço, né? E aí o feitiço que elas fazem é para que ele se torne uma pessoa boa. Isso é muito legal, só que ele chega na escola, e aí elas têm que pular da janela. E aí o que a Lily faz? Ela para o tempo, e aí ele fica petrificado abrindo a porta, e aí elas saem correndo saltitantes. E assim, isso uma questão muito fantasiosa, mais do que o original já trouxe. Pior ainda, tem uma outra cena em que vai talvez ali dizer que elas sofrem um bullying, né? A Debbie, ela fecha o armário da escola e tem um xingamento, assim, riscado, né, na porta do armário dela. E aí ela literalmente faz assim com os dedos, e aí sai um fogo, e ela fica... passa o fogo na porta de metal, ela solda a porta com os dedos. E aí isso também é muito fantasioso. Então o filme ele fica assim em muitas cenas infantis, e elas riem, elas se divertem, e tudo soa muito brincadeira, né? Em nenhum momento mostram elas estudando. O trailer dá a entender que sim, e não tem nenhuma cena que elas falam sobre lei do retorno ou sobre qualquer embasamento. Elas simplesmente ficam fazendo isso, né? Elas fazem um feitiço pro... Elas não se vingam do garoto, elas fazem um feitiço para ele ficar um garoto bom. Elas paralisam o tempo para tirar selfie com as pessoas. Então isso me deixou bem incomodado. E aqui nos meus pontos negativos, eu ainda anotei uma outra cena que banaliza ainda mais a magia. Elas estão na casa da Lily conversando e tal, e a Lily tinha meio-irmãos, né? E ele tá jogando videogame e uma das meninas quer jogar também. E aí ele fala, você não pode jogar. Aí elas se entreolham, fazem uma cara malvada pra televisão e a televisão para de funcionar. E aí você fala, nossa, elas estão se dedicando à magia pra desligar o videogame do garoto que não deixou elas jogarem. Então, isso é uma grande falha, como o filme não traz nenhuma história dessas meninas, como que ele vai situar essa bruxaria, né? Em que momento essa bruxaria acontece? De onde vem esse interesse? Né? Se essas meninas não têm uma identidade, a gente não consegue pescar de onde é que viria um interesse por esses conhecimentos, né? O que elas buscam nisso? Então resta criar cenas divertidas. Né? Então o filme ele completa 50 minutos com isso, com cenas divertidas. Até que a gente vai chegar na metade do filme, indo em direção ao segundo arco. E aí, antes disso, eu vou citar alguns pontos positivos que são pouquíssimos dessa primeira parte do filme, que em alguns momentos elas citam uma deusa, então tem uma inserção de feminino bem legal. E o filme ele traz uma aura muito inicial, mas não se aprofunda nisso, de meninas contra meninos, né?
Então, a priori, tem uma tentativa de criar uma aura de feminino que é legal também, mas que não vai muito pra frente, né? O fato delas fazerem um feitiço para o menino se tornar uma pessoa boa é interessante, porque depois quando ele retorna e elas veem que o feitiço funcionou, ele pede desculpa e começa a falar sobre desconstrução, enfim, torna-se amigo delas, então ele se afasta dos garotos maus. Um ponto interessante é que tem um menino bom nesse núcleo das amigas, que no filme original também não tem, então isso eu achei interessante. E logo na metade do filme, na divisão dos arcos, elas estão reunidas com ele para fazer uma brincadeira em que cada um tem que contar ali uma verdade. E aí a Teb, que é a única atriz negra do elenco, a personagem dela, né, diz que ela gostaria de ter amigas negras, que ela não tem. Então isso é interessante. E esse garoto, né, que lá na primeira cena foi quem, entre aspas, seria o malvado da história, ele, além de pedir desculpa, conta pra elas que ele é bissexual e começa a chorar, e enfim. E isso é um plus que o filme traz, que o original não pensou em trazer, então é muito legal. Vale ressaltar também que uma das atrizes é uma atriz transexual. A personagem, obviamente, não tem essa questão, né, não precisaria ter, mas é interessante saber que teve essa inclusão, que a escritora é mulher, a diretora, né? Então tem pontos, assim, positivos. Nessa primeira parte do filme, apesar desses negativos, quando a gente compara com o Jovens Bruxas original, se a gente não compara, ele é um filme ok. Ele é um filme divertido, adolescente, bem millennials, no sentido das brincadeiras, da selfie, da trilha sonora, né? O primeiro filme ele tem um ar muito rock and roll dos anos 90, a trilha sonora bem grunge, esse não tem. Ele é um filme bem adolescente. Então, se a gente compara com o original, ele é um filme que peca. Se a gente não compara, ele é mais um filme como vários outros filmes adolescentes que a gente tem por aí. Agora, quando a gente vai pro segundo arco, a gente vai começar a ter ali... Eu achei que o filme ia melhorar. Eu falei, vai começar a acontecer alguma coisa. Porque esse garoto revela isso, né? Ele revela não só que ele é bissexual, ele tenta ali explicar o que seria uma pessoa bissexual, as coisas que ele sente, mas ele conta que ele teve uma relação com um dos irmãos da Lily, que é um valentão da escola. Então o filme ele tenta ali abordar essa questão da autoaceitação, mas também não aborda. Enfim, eu achei que o filme ia mergulhar nessas questões, falar, finalmente vai vir ali e a bruxaria vai entrar de alguma maneira, enfim, e não, isso não acontece. Pelo contrário, o filme ele vai tentar fazer cenas sombrias, uma cena muito emblemática, a Lily chega de algum lugar que a gente não sabe de onde ela vem, procurando pela mãe em casa, a casa toda escura e a gente começa a ouvir uma mulher gritando. E aquilo deixa a gente tenso, achando que a mãe dela tá apanhando, e ela vai tentar abrir a porta, aquela tensão. E aí quando ela abre, o garoto tá se masturbando, e aí aquilo ali vira uma cena cômica. O filme tenta fazer cenas sombrias e dispersa com alguma coisa de comédia. Então o filme é bem infantil nesse sentido. Mas tem um ponto que eu destaquei assim como um ponto positivo também, que é a tentativa de fazer um certo mistério com relação ao padrasto dela. Porque o padrasto dela, lembra que eu falei que o filme ele tinha uma tentativa de fazer homens versus mulheres? A mãe dela é muito jovem, alegre, enfim. E o pai, ele é durão, e ele é muito regrado, e ele chama a atenção da Lily em algum momento. E aí ele tenta tratar, cuidar dos filhos de forma quase que militar, etc. Então o filme tenta ali contrapor, né, a forma de olhar da mulher e do homem, enfim. Então a gente acha que vai ter algum embate nisso. Mas, e aí eu já vou avançar para uns spoilers assim bem mais pesados. E aqui eu estou tentando ler se eu tenho outros pontos positivos, né? Mas, de fato, o primeiro ponto é essa tentativa de mistério com o pai. Mas, depois disso, ele vai trazendo outras questões que vão saltando assim na tela. O garoto, que era bissexual, ele morre. Lá no filme original, o garoto que tinha uma certa história, né? Ele vem a falecer também, a gente sabe que a Nancy mata ele na festa, né? Nesse filme ele aparentemente se suicida, e aí a gente tem uma quebra, que é a dissociação da principal com as outras três meninas, que no original também acontece. Nesse filme acontece como? O garoto aparentemente se suicida, logo no dia seguinte daquela noite que ele se diz bissexual e etc, tem aquela cena toda legal que eu achei que o filme ia começar. Enfim, ele se suicida. E aí, qual é a questão? A Lily, elas já tinham feito um feitiço para ele se tornar uma boa pessoa. A Lily foi lá
ela não faz um feitiço, ela acende uma vela e faz um encantamento para que ele viesse até ela, para que ele se apaixonasse por ela, algo desse tipo. E ele de fato estava lá na casa dela, volta e eles se beijam. No dia seguinte ele aparece morto. E aí, o que eu achei de ponto positivo é que lá no primeiro filme não tem uma tensão com relação à morte do garoto, né, um mistério. Esse, ele tenta ter um mistério, né? O professor chega na sala e fala, meu Deus, como ele morreu? E você só vai descobrir isso mais lá no final. Então isso é um ponto positivo também. A diferença é que, dali a pouco, essa morte é descartada também. E o estranho é que essa morte, né, é o que as meninas, o que as outras 3 meninas escolhem pra se afastar da serva. Da serva não, da Lily, perdão. No original, a gente tem a morte do garoto, mas a gente vai ver as meninas indo mais e mais na bruxaria, e mais, e mais, e mais, até que se torna insustentável, porque elas começam a brigar entre si. Nesse filme não tem isso. Acontece isso de o garoto se suicidar, e aí a Lily conta pra elas, eu fiz um encantamento, ele veio até mim, a gente se beijou. E as meninas acham que por ele estar frágil, se revelando bissexual, isso pode ter confundido ele e ele ter se matado, enfim. Não é confirmado que ele se suicida, né? E aí isso é suficiente para elas falarem, não, acho que é melhor a gente abandonar a magia e pronto. E aí, mais uma vez, o filme não se aprofunda em nada. Depois disso, a gente vai ter, em 1h07, um outro mistério. Que aí vai ter o velório desse garoto, a gente vai ali ter mais relações de tensão com o padrasto. Em uma dessas relações, a Lily vislumbra cenas estranhas que o filme não responde também, cenas de faca, de tortura, sei lá. E ela vai contar pra mãe, pedir ajuda, elas acham que ela tem que ir embora. E aí nisso, antes de falar com a mãe, ela encontra, em 1h07 do filme, o filme tem 1h20, ou seja, nos últimos 13 minutos, ela descobre que ela é adotada. Então, nossa, meu Deus, sou adotada. Enfim, as coisas acontecem assim, muito soltas, né? E aí, se você já não sabia de onde ela era, você pode até pensar, acho que é porque o filme queria, né, trazer essa dúvida mesmo, pra dizer que ela era adotada depois, mas assim, não convence no sentido de um roteiro que me leva até esse momento. Simplesmente acontece isso. E é tão louco isso de as coisas simplesmente acontecerem que ela vai até a mãe falar disso. Aí a mãe diz pra ela que a mãe original, que a mãe, perdão, biológica dela estava internada, que ela sabia que a Lily tinha poderes e que ela tinha que renunciar a esses poderes. E falou, agora você tem que fazer um feitiço pra Manon e diga, Manon, eu renuncio meus poderes. E eles falam, nossa, de onde saiu isso? E simplesmente acontece, e aí a Lily acha aquilo estranho, e aí ela fala mal sobre isso, que os poderes eram malignos, né, a mãe, e a Lily diz, minha mãe jamais diria isso, e do nada ela olha pra mãe dela e a mãe dela virou padrasto, e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? O filme já tá assim, muito louco nessa parte. E aí o padrasto, obviamente, se revela um bruxo, um magista, né, um termo mais correto, dizendo eu quero seus poderes e enfim, coisas assim muito aleatórias, falas muito genéricas, você não merece esse poder, etc e tal, você... Enfim, fala muitas coisas que não tem uma contextualização e aí você descobre, então de fato o padrasto tinha alguma coisa ali, mas o filme não diz que coisa tinha. Eu terminei o filme sem saber se ele era um caçador de bruxas, se ele era um magista mais poderoso que ela. Eu até pensei, gente, será que ele é Manon tentando sei lá o quê? De tão louca que eu fiquei pensando. E o filme não diz. O filme só diz isso, ele dá um soco na Lily e do nada eles vão parar numa floresta. E aí corta para as meninas que estão brigadas com ela porque ela fez um canto de amor, enfim. E lá no quarto delas, uma tábua Ouija começa a mexer e a gente vê que a Lily está tentando se conectar e aí as meninas, pronto, aparecem na floresta, você não sabe como elas fizeram isso, nada disso também, beleza. E aí aquele cara começa a brigar com elas e elas soltam poderes, né? Isso é muito importante, elas soltam poderes com as mãos, foguinho com os dedos e tal. E aí o cara vai lá, bate em uma, joga uma pra longe, joga uma pro outro lado, joga uma pro outro lado. E aí o que elas fazem pra se defender? A única magia que o filme mostra, que é elas darem as mãos e falarem água, fogo, terra e ar, água, fogo, terra e ar. Esse feitiço aparece em 3 momentos do filme. E assim, dizendo água, fogo, terra e ar, torna-se um círculo de fogo, caem raios, e aí, muito legal, porque esteticamente tem uma alusão à cena clássica de Jovens Bruxas, né, em que elas fazem aquele ritual na praia, né. A diferença do filme original
A gente sabe que elas estão fazendo um ritual da praia e que a Nancy quer fazer esse ritual porque ela ficou cega pelo poder, que ela quer magia só pra ela, que ela não se importa com as meninas. Então fala de ganância. Ali naquele círculo de magia, a Sarah fala sobre as tentativas de suicídio. É muito bem construído por que elas estão ali. E aí nesse momento elas estão soltando raios e foguinhos e falam água, fogo, terra e ar, não sei porquê. E elas começam a brilhar com as cores dos elementos, enfim. Aí aquele cara fica preso numa bola de fogo, e eu já estou dando muito spoiler, falei que ia ter, não tem problema. E aí ele quebra a bola de fogo, começa a bater em todas elas, enfim. E aí depois vem fogo e... E aí elas queimam ele e ele morre. Basicamente é isso o filme. E o filme acaba. Literalmente o filme é isso. Então sobre o que é o filme eu não sei, de forma bem sincera, dizer. Agora, tem um spoiler que tentaria explicar toda essa bagunça. Se você não se importa com spoiler, continue assistindo. Agora, se você se incomodar um pouquinho que seja, eu vou dizer pra você ir lá assistir o filme porque é um spoiler que muda toda essa história. Então você pensa aí por 3 segundos antes de eu contar. 3 segundos já foi. Qual que é o spoiler? Ela descobre que ela é adotada. Então depois que o padrasto morre e a gente não sabe o que aconteceu com os irmãos, a gente não sabe o que ela contou pra mãe dela, não, nada importa, a mãe dela decide levá-la para conhecer a mãe biológica dela. E aí ela vai até uma clínica psiquiátrica. E aí ela vai até uma salinha, numa cena muito legal, em que ela descobre que a mãe dela é... Antes de contar, eu vou falar de uma outra cena, um ponto positivo, já que a gente está chegando ao final do filme, que tem uma cena muito legal, ainda fazendo referência aos filmes, ao filme original. Vocês lembram que lá no Jovens Bruxas original, a Sarah, para banir as outras de fazer o mal, ela faz um feitiço com foto? Esse mesmo feitiço, assim como muitas coisas, acontece nesse filme também. A diferença é que as outras 3 meninas que fazem. E uma coisa muito legal, elas não fazem para Lily, elas fazem para todas. Então elas dizem: nós nos banimos de fazer o mal, e etc, etc. Então esse é um ponto muito legal. Eu achei uma inserção interessante, vale a pena dizer. Voltando pro spoiler final, ela descobre que ela é filha da Nancy. E sim, a atriz Fairuza Balk está no filme, com cabelo comprido. Eu fiquei triste por essa cena, porque vai dizer que a Nancy nunca saiu da clínica psiquiátrica, que é o final de Jovens Bruxas. Esse é um ponto que vai dizer que o filme é uma continuação, e não, né, um remake de fato. Mas a Nancy tem 5 segundos de cena e aí sim o filme acaba. E aí isso poderia justificar os poderes dela, né? Poderia ainda dizer alguma coisa, mas tem um fator importante. A Nancy, ela não vinha de uma linhagem de bruxaria familiar. No filme original, quem vinha de uma linhagem de bruxas era a Sarah. A Sarah tinha uma mãe que também era bruxa. Então ela adotou esses poderes da mãe. E ela seria algo mais coeso para ser a mãe da Lily, entre aspas, né? Porque a bruxaria que a Nancy fazia, ela aprendeu ali, era mais na prática do ofício mesmo, enfim, nada muito inato, mas esse é um enorme debate e outro debate. Então, claro que o filme faz isso para ter uma tensão e etc. E pronto, e aí o filme acaba. Esse spoiler vale a pena, tem pontos positivos muito salpicados, mas eu acho que o filme não se sustenta. Eu acho que ele errou lá no começo, quando ele escolheu que história eu vou contar. Se a gente for tentar decifrar essa história, é a história de uma menina, filha de uma bruxa antiga, que chega numa cidade, que é a cidade da mãe dela, beleza. Ela encontra magia, o padrasto dela é um caçador de bruxas, é um bruxão do mal, tentou matar ela, não conseguiu e ela conheceu a mãe. Ponto. Essa é a história. Basicamente só isso. Mas, além disso, enfim, nem isso mesmo o filme desenvolve, né? O filme joga cenas que tem referências no filme original, tá ali umas cenas de diversão, cenas de música, de aventura, de risada e tal. Tentativas de cenas sombrias que não chegam a lugar nenhum e ponto. Ele tenta conectar essa história muito básica que eu tentei contar, mas assim, se eu pudesse definir, para encerrar, é que o filme original de Jovens Bruxas, na época em que ele foi lançado, tinha uma crítica muito popular que inclusive foi para a contracapa do DVD, que era de que Jovens Bruxas
era o equilíbrio perfeito entre As Patricinhas de Beverly Hills e Carrie a Estranha, que são dois filmes muito bons que se propõem, clássicos dos anos 90. E de fato faz muito sentido essa junção. Eu diria que Jovens Bruxas, Nova Irmandade, né, The Craft Legacy, seria uma junção de Meninas Malvadas, que é um filme bom, com X-Men, que é um filme bom também. Só que essa junção não parece fazer muito sentido e, de fato, o filme não constrói uma narrativa que justifique os poderes, ou justifique roteiro, ou justifique escolhas. Então, quando eu penso como eu faria esse filme e todos esses anos que eu fiquei imaginando, eu sempre esperei que um novo filme de Jovens Bruxas viesse a valorizar o que Jovens Bruxas tinha de legal e corrigir o que Jovens Bruxas talvez deixou de ponta aberta, porque Jovens Bruxas não é um filme todo errado, né? Ele é um filme adolescente, é um filme que tinha ali o seu público-alvo, mas dentro desse público-alvo infanto-juvenil, eu até acho que ele trouxe questões, uma linguagem, enfim, um conhecimento mínimo de bruxaria que seja, principalmente em personagens como a Lírio, né, o próprio livro do The Craft, os conhecimentos que elas tinham, e essas questões todas que eu trouxe, que fazia aquilo compensar. Jovens Bruxas, o original, ele consegue fazer com que os seus lados positivos compensem as falhas ou as faltas. Esse novo filme, ele não consegue chegar, na minha análise, ao meu olhar, nessa posição compensatória. Claro que é um filme que eu vou voltar a assistir, porque o universo de Jovens Bruxas me agrada, então ver as referências de Jovens Bruxas numa nova linguagem, com uma nova tecnologia, é interessante, mas eu não diria sequer que o perfil do novo filme, né, o que ele se propõe a trazer de entretenimento, sequer é algo que eu me identifique, ou que eu goste, ou que eu ache divertido. Né? Porque ele é metade um filme muito adolescente de aventura e metade um filme sombrio que não tem uma história. Você não sabe por que aquela cena tá escura, você não sabe quem que é aquele cara, você não sabe nada. E isso é muito desesperador. Uma outra comparação que eu faço, e que eu acho que é melhor até do que a junção de Meninas Malvadas com X-Men, é porque essas 4 meninas, elas não parecem ter sido inspiradas em Jovens Bruxas. Elas parecem ter sido inspiradas numa revista em quadrinho que eu amava na minha infância, que teve o desenho animado que eu amava também, que eram as Witch. Will, Irma, Tarani, Cornélia e Raylene. Pra mim, é muito mais próximo do universo das Witch, Will, Irma, Tarani, Cornélia e Raylene, do que qualquer outra coisa. E aí, quando você vai esperando Jovens Bruxas e você encontra a Witch, é um pouco desapontador. Aqui, nas minhas anotações, eu estou dando uma última olhada entre negativo e positivo, e eu acho que acabei falando um pouquinho sobre tudo. Se eu fosse, numa última palavra a dizer, é que o filme falta contexto. Contexto para quem são essas meninas, contexto, que cidade é essa, contexto para essa escola, contexto, esses filhos, se o cara era um bruxão do mal, será que esses filhos também eram? Contexto, de onde vem essa bruxaria inata que ela tem? Tá, vem da Nancy, mas será que isso se basta? E das outras meninas? O que elas buscam? Enfim, contexto. É um filme que tem muitas cenas bonitas e pouco contexto. Então essa é a minha análise final. Quero fazer outro vídeo sobre esse filme? Quero fazer. Porque essa é a minha primeira impressão. Eu vou assistir muitas vezes, vou assistir por 17 anos igual a Jovens Bruxas, e aí eu faço um novo filme, talvez. O que eu penso é que, infelizmente, é um certo desperdício, porque dificilmente vai ter um novo remake ou uma continuação desse filme. Talvez daqui 15 anos, 10, quem sabe. Então, de fato, é um pouquinho de desperdício nesse sentido. Mas tem ali seus pontos, enfim, seus pontos positivos também. Essa foi a minha opinião. Se você já assistiu, comente também o que você achou. E se você achou legal, se você chegou em 40 minutos de vídeo, compartilhe para as pessoas também. Um super beijo. Vocês podem acessar o meu perfil no Instagram, que é @mateuscabon. Você pode acessar também o site da Casa Diânia, que é casadiania.com. Eu tenho um podcast, que é o podcast Vozes da Deusa, onde a gente entrevista pessoas sobre temas diversos, sobre bruxaria. Tenho também um documentário chamado Três Faces da Deusa. E é isso aí. Espero que vocês gostem e que a gente possa conversar um pouco sobre esse filme ou não. Talvez eu assista ele de novo no final de semana. Um beijo e até o próximo vídeo.